Qual é a visão do senhor dessa participação de hoje, dessa oitiva, do caso inteiro como um todo? Bem-vindo, doutor Ângelo. Boa noite, Ganoli. Boa noite, Hugo Leal. Boa noite aos demais membros aqui da live. Eu não fiquei muito satisfeito com o depoimento da doutora Bárbara Lomba hoje, não. Eu acho que ela esqueceu de pontos importantes ali do depoimento dela no tocante às investigações. Se bem que, pelo tempo, ela não convive com o caso há mais ou menos, vamos dizer assim, né, 1 ano e alguns meses que ela está fora do caso. Então, melhor, ela está fora do caso exatamente há 1 ano e 2 meses, vamos dizer assim, ou 1 ano e 3 meses. Então, ela não está convivendo no caso conforme eu estou dentro desde o dia 24 de junho de 2019, desde o início. Eu acho que do que foi perguntado a ela a respeito da acusada, né, a representada, oferecer dinheiro para um dos filhos viajarem, ela esqueceu esse tocante, né? No caso, a pergunta foi no sentido dela atrapalhar as investigações, né? A possibilidade de atrapalhar as investigações. Ela esqueceu de muitos pontos nesse sentido. Ela esqueceu do ponto em que a Flor de Lis ofereceu dinheiro ao Luan, ao Alexander Luan, aí aos Estados Unidos. Ela disse que não se recordava desse tocante e que, de repente, não tinha sido na gestão dela, mas foi um depoimento prestado no dia 24 de junho, onde o Luan narra isso, que ele tem um filho autista e que ele tentou por diversas vezes a ajuda da mãe e do pai, vamos dizer assim, né, a vítima, para conseguir um tratamento para o filho nos Estados Unidos, o que foi sempre negado. E logo quando aconteceu a morte do pastor Anderson do Carmo, ela se propôs a ajudar ao Luan a ir para os Estados Unidos, visando do Luan não prestar depoimento em desfavor dela. E esse depoimento foi colhido na gestão da doutora Bárbara Lomba no dia 24 de junho de 2019. Eu tenho a cópia integral do processo, impresso, dos 2 processos, diga-se de passagem, da primeira fase e a segunda fase. No tocante a atrapalhar as investigações, a doutora Bárbara esqueceu da fogueira atrás de casa, a doutora Bárbara esqueceu do sumiço dos telefones, a doutora Bárbara esqueceu da carta e diversos vazamentos de informações que lhe foram passadas pelo seu antigo advogado, no sentido de atrapalhar as investigações. A doutora Bárbara esqueceu da ida 2 advogados da representada ao presídio para coagir o Lucas a não participar da reprodução simulada no dia 21 de setembro de 2019. Fato este que só foi descoberto com a diligência requerida pelo assistente de acusação quando o sistema prisional forneceu aos autos cópia do livro de entrada e registro de advogados. Então, o depoimento da doutora Bárbara foi bom, mas poderia ter sido muito mais rico em detalhes estes que já estão no Conselho de Ética, porque foi encaminhada por esse advogado a cópia integral das investigações. Então, lá consta isso tudo que eu estou falando aqui, mas a doutora Bárbara deixou de falar esses detalhes.
Tudo bem que ela, na gestão dela, quando a representada foi ao presídio, em 3 oportunidades tentar visitar o Lucas, não foi já na gestão dela, já foi na gestão do doutor Alain. Mas no tocante a essas tentativas de atrapalhar, de obstruir as investigações, muitas outras, que agora que eu também aqui não lembro, deixou de ser falada. Eu acho que faltaram esses detalhes. E no outro ponto também, eu venho aqui também com a máxima vênia, é claro, também chamar a atenção do presidente do Conselho de Ética, que ele leu o dispositivo, o artigo 12, se eu não me engano, do Conselho de Ética, aonde o Conselho de Ética é para se ater aos fatos da representação. E foi dada, a meu ver, em tese, eu peço desculpa aqui ao presidente, caso esteja equivocado, mas eu acho que foi dado muito aso para a defesa fazer perguntas não atinentes à representação, ao processo do que é apurado de quebra de decoro parlamentar em desfavor da deputada. Foi muito perguntado pela defesa a respeito do Flávio, do indiciamento do Flávio, do interrogatório do Flávio, de arma em cima do armário, de perícia. Tempo este que culminou de ter que marcar um outro dia, interromper o depoimento da doutora Bárbara Lomba. Então, eu acho que foi dado muito aso para a defesa perguntar assunto que não era pertinente à representação e ao processo de quebra de decoro parlamentar. Ou a quebra de decoro parlamentar é em desfavor da deputada e não em desfavor do Flávio. O Flávio é preso, é réu confesso em delegacia, ele não é réu representado no Conselho de Ética. Então, eu acho que faltou um pouco de autoridade ali do Conselho de Ética, do presidente do Conselho, para fazer que o advogado se atesse a perguntas pertinentes à representada e não ao réu Flávio, que nada, repito, que nada representa no Conselho de Ética. Então, acho que faltou também do presidente do Conselho de Ética ou do relator puxar a corda do advogado e falar para ele, doutor, você tem que fazer perguntas pertinentes à deputada e não ao réu Flávio. Aqui não se discute perícia, aqui não se discute arma, aqui não se discute exame de provas, aqui não se discute mérito do homicídio. Aqui se discute, doutor, quebra de decoro parlamentar. Eu acho que faltou essa autoridade ali, a meu ver. Posso estar equivocado. Por isso, atrasou o andamento da reunião, quando poderia ter encerrado o depoimento da doutora Bárbara e iniciado o interrogatório do doutor Alain, ou então iniciar o interrogatório do doutor Alain já na próxima reunião, não vai acontecer dessa forma, porque ele vai voltar com a doutora Bárbara, vai voltar com a defesa fazendo as perguntas para a doutora Bárbara. Quando chegar no doutor Alain, ele vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o interesse da defesa é atrasar. O interesse da defesa não é o andamento do devido processo legal no seu tempo hábil. O interesse da defesa é atrasar. Então, se o presidente do Conselho de Ética, se o relator do caso não tomar essa partida de frear a defesa e fazer ela perguntar a respeito do que é apurado naquele feito, esse processo vai ter maior delonga. Infelizmente, eu tenho que fazer essas ponderações aqui, porque eu acho que faltou coragem para alguém fazer isso. E como
eu, Ângelo Máximo, não me atenho a nada, não tenho medo, eu falo a verdade. E a verdade é essa que eu peço para ficar consignada aqui, Ganoli. Esse foi o meu ponto de vista da reunião de hoje.